Carlos, o segundo filho de Gilberto, nasceu em 2 de outubro de 1538. O menino ainda revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e o temor a Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na igreja. O amor à oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram sinais mais positivos da vocação sacerdotal. O ano de 1562 veio a Carlos com a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, lançou Carlos planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Esses todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal e foi eleito papa, com o nome de Pio IV, para essa necessidade reclamada por todos os amigos da Igreja. De fato, o concílio se realizou e Carlos quis, de fato, a executar as ordens da nova lei, ainda que por essa obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações, também a religião. Por isso, grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservando para si só o indispensável, heranças ou rendimentos que lhe vinham dos bens de família, e distribuía-os entre os desvalidos. Tudo isso não aguenta comparação com as obras de caridade que o arcebispo praticou. Quando, em 1569 a 1570, a fome e uma epidemia semelhante à peste invadiram a cidade de Milão. Não tendo mais o que dar, pedia ele próprio esmolas para os pobres e abria assim fontes de auxílio que teriam ficado fechadas. Quando, porém, em 1576, a cidade foi atingida pela peste e o povo abandonado pelos poderes públicos, visto que ninguém se compadecia do povo, ainda procurava os pobres doentes, dos quais ninguém lembrava. Consolava-os e dava-lhes os santos sacramentos. Tendo-se esgotado todas as fontes de recursos, Carlos lançou mão de tudo que possuía para amenizar a triste sorte dos doentes. Mais de 100 sacerdotes tinham pago com a vida na sua dedicação e serviço aos doentes. Deus conservava a vida do arcebispo e ele se aproveitou da ocasião para dizer duras verdades aos ímpios e ricos esquecidos de Deus. Gregório XIII não só rejeitou as acusações infundadas feitas ao arcebispo, como também recebeu Carlos Borromeu em Roma, com as mais altas distinções. Em resposta a esse gesto do Papa, o governador de Milão organizou no primeiro domingo da quaresma de 1579 um indigno préstito carnavalesco pelas ruas de Milão, precisamente à hora da missa celebrada pelo arcebispo. O mesmo governador que tanta guerra ao prelato movera e tantas hostilidades contra São Carlos estimulara no leito de morte. Reconheceu o erro e teve o consolo da assistência do santo bispo na hora da agonia. Seu sucessor, Carlos de Aragão, duque de Terra Nova, viveu sempre em paz com a autoridade eclesiástica. O arcebispo gozou desse período só 2 anos, quando em outubro de 1584, como era de costume, se retirara para fazer os exercícios espirituais. Teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância e dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receber os santos sacramentos, expirou aos 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram: Ei, Senhor, eu vou já. São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de 46 anos. O Papa Paulo V o canonizou em 1610 e fixou-lhe a festa para o dia 4 de novembro